Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus, espero que sim. Aqui e agora, na presença da majestade Cristo Jesus, eu vou compartilhar com vocês um significado e conteúdo que vai mudar sua vida. Fique de olho na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, o cabeça da igreja. Se você entender isso, vai sentir uma transformação. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, quero que se lembre disso. A epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses é o maior tratado criptológico do Novo Testamento. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que o apóstolo São Paulo escreveu. Você sabia? A mensagem aos Colossenses é desesperadamente necessária para a igreja contemporânea. Eu fico imaginando, eu e você vivemos no tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. Ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. Você sabia? Eu continuo imaginando aprender a teologia do apóstolo São Paulo aos Colossenses é oportuno e necessário, uma vez que eu e você testemunhamos um ressurgimento vigoroso de obras insolentes atacando Deus e Cristo Jesus. Homens pervertidos, réprobos quanto à fé, com empáfia e arrogância, drapejam suas bandeiras e disparam suas armas de grosso calibre, tentando desacreditar e até ridicularizar o nascimento virginal de Cristo Jesus e ainda mais sua morte vicária, sua ressurreição corporal e sua santidade imaculada. A doutrina de Cristo Jesus sempre agitou o inferno
e muitos opositores têm se levantado contra ela. Porém, todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, será reduzido a pó, pois ninguém pode lutar contra o Eterno e prevalecer. Esta epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses é uma resposta a esses críticos. Quero que você se lembre disso. Você vai ouvir agora. A igreja vivendo no mundo hostil. Muitas vezes ela, a igreja de Cristo, é influenciada e até seduzida pela cultura secular que a circunda. Filosofias anticristãs surgem todos os dias, conspirando contra o cristianismo. Homens arrogantes, arrotando uma falaciosa sapiência, escarnecem das escrituras sagradas e rotulam os cristãos de pré-históricos. Constantemente, os inimigos da fé evangélica fazem troar sua voz arrogante, dizendo que agora descobriram um fato novo que irá desacreditar a palavra de Deus, a Bíblia. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, marcha resoluta e sobranceira, vitoriosa e impávida contra todos esses ataques. A Bíblia, a palavra santa de Deus, tem saído vitoriosa dos ataques mais perversos, das fogueiras mais intolerantes. A voz dos críticos se cala. Suas obras cobrem-se de poeira, mas a palavra de Deus, a Bíblia, prospera gloriosamente. Eu continuo imaginando, na verdade, a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado todos os martelos dos críticos. Quero aqui agora que você se lembre disso. Quer saber como a igreja de Cristo deve se posicionar nesse mundo tão virulento? Se prepare. Quer saber como enfrentar as antigas e novas heresias que surgem no mercado da fé? Se prepare. Quer saber como dar respostas aos lobos com dentes afiados e aos lobos disfarçados com peles de cordeiro? Se prepare. Fique conectado ao conteúdo da palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Muitos benefícios advirão a você. Estou convencido de que a epístola aos Colossenses é absolutamente pertinente e necessária para a igreja contemporânea. Por algumas razões, se sente pronto para ouvir? Esse é o momento. A doutrina de Cristo Jesus tem sido atacada ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos da era cristã, muitos e acirrados debates foram feitos em torno da doutrina de Cristo Jesus.
por acreditarem que a matéria era essencialmente má, os gnósticos diziam: se Jesus Cristo é Deus, não pode ser humano. Se ele é humano, não pode ser Deus. O arianismo pregava que Jesus não era coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Cuidado com os hereges e as falsas doutrinas. Hoje, a doutrina de Cristo Jesus está sendo bombardeada com rigor desmesurado. Você sabia? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Livros e mais livros são despejados no mercado literário tentando desacreditar Cristo Jesus. Uns negam sua divindade, outros negam sua humanidade. Aqueles que atacam sua impecabilidade. Você sabia? Ouça. A doutrina da criação tem sido atacada com grande virulência. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses acentua a verdade primária do cristianismo de que o universo não é resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito menos de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes, o mundo visível e invisível é obra da criação de Deus por meio de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora. A doutrina da redenção tem sido atacada com incansável persistência. Os falsos mestres, como lobos vorazes, sempre se infiltraram na igreja e outras serpentes peçonhentas permanecem do lado de fora, destilando seu veneno mortal. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos seus esforços, méritos, esoterismo e sincretismo sem o sacrifício expiatório do Filho de Deus, Cristo Jesus, não é apenas enganosa, mas satânica. É uma falsa humildade acreditar que o homem pode chegar até Deus por meio de seus esforços. Charles H. Spurgeon dizia que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que um homem ser salvo pelos seus próprios esforços. Está na hora de você saber dessa verdade. Eu continuo imaginando a doutrina da santificação tem sido atacada por várias ideias equivocadas. Não faltam ideias erradas e falsas acerca do estilo de vida que pode agradar a Deus. O apóstolo São Paulo escreve a epístola aos Colossenses para corrigir esses desvios, como o gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o ascetismo. Vou agora considerar alguns pontos na introdução aos Colossenses. Ouça aqui nesse momento. A cidade de Colossos. Diziam alguns
que ninguém sabe exatamente quando foi fundada a cidade de Colossos. O que sabemos é que no tempo de Xerxes, essa cidade já era uma comunidade florescente. Heródoto, considerado o pai da história por volta do ano 480 a.C., a descreve como uma grande cidade. A cidade de Colossos, porém, caminhou da glória para o esquecimento. Você sabia? Fez uma viagem descendente da riqueza à pobreza, da grandeza à insignificância. É maravilhoso o fato de que uma epístola tão importante como Colossos fosse enviada a uma igreja tão pequena, situada numa cidade tão insignificante. O que pode parecer pequeno aos olhos dos homens, com frequência é grande, é importante aos olhos do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Fique de olho aqui agora nos 5 aspectos da cidade de Colossos. Em primeiro lugar, Colossos era uma cidade que vivia das glórias do passado. A cidade de Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso, a capital da província da Ásia Menor. Colossos era uma das mais importantes cidades frígias do passado. Colossos era uma cidade famosa e opulenta. Heródoto e Xenofonte já conheciam Colossos como cidade grande e rica. Você sabia? Plínio a cita entre as mais afamadas cidades da Ásia Menor. Situada no vale do rio Lico, Colossos ficava numa das regiões mais férteis do mundo, onde pastagens luxuriantes hospedavam muitos rebanhos. Eu fico pensando, Colossos era um grande centro de tecelagem, no qual se fabricava as melhores lãs do mundo. A fertilidade do vale dos rios Lico e Meandro, o tráfego comercial muito ativo e uma florescente tecelagem geravam prosperidade e despertavam o espírito comercial e empresarial. Sua população consistia de nativos locais, frígios, gregos e judeus, lá em Colossos. Em segundo lugar, Colossos era uma cidade abalada por tragédias naturais. A fértil região da bacia do rio Lico era uma região vulcânica, abalada frequentemente por intensos terremotos. O historiador Estrabo, já no começo da era cristã, a descreve como uma pequena cidade e a definiu com o adjetivo euseitos, que significa bom para terremotos. Esses abalos sísmicos eram devastadores. A cidade de Colossos foi sacudida várias vezes por terremotos e não conseguiu recompor-se. Sua glória, a glória de Colossos, foi abalada, e suas riquezas foram arrastadas pelas correntezas dessas tragédias
naturais, tragédias naturais. O forte e enorme terremoto da época do imperador romano Nero, por volta de 60 depois de Cristo, deixou em ruínas as cidades de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Enquanto as outras duas cidades foram reconstruídas, Laodiceia e Hierápolis, Colossos não se recuperou mais dessa catástrofe. Você sabia? Quando o apóstolo São Paulo escreve esta epístola aos Colossenses, a importância comercial e social de Colossos já estava em declínio. Aos poucos, Colossos desapareceu da história. Quero que você se lembre disso. Eu continuo pensando. O vale do rio Lico pertenceu ao Império Romano desde 133 a.C. Porém, durante os séculos 7 e 8 depois de Cristo, foi invadido pelos sarracenos. Por esse tempo, a cidade ficou deserta. Um terremoto foi provavelmente um dos outros contribuintes. Os habitantes se mudaram para Chonas, mais tarde a cidade de Ronas, um pouco ao sul, ao pé do Monte Cadmos. No século XII, a cidade de Colossos desapareceu completamente. Você sabia? Em terceiro lugar, Colossos era uma cidade que perdera sua importância pela projeção das outras cidades do vale do rio Lico. A região onde estava plantada a grande cidade de Colossos abrigava mais duas importantes cidades, Laodiceia e Hierápolis. Originalmente cidades frígias, agora faziam parte da província romana da Ásia Menor. Hoje essa região fica situada na Turquia asiática. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Essas três cidades, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, se encontravam quase à vista uma da outra. Hierápolis e Laodiceia estavam cada uma do vale com o rio Lico passando pelo meio. Só distavam uma da outra 10 quilômetros. Colossos, a terceira cidade, se estendia dos dois lados do rio a uns 16 quilômetros, rio acima. Quero que você se lembre disso. Laodiceia era um grande centro médico e bancário. Uma região riquíssima em ouro e um dos mais importantes polos da indústria têxtil daquela época. Laodiceia era o lar dos milionários. Na cidade de Laodiceia havia teatros, um estádio e um ginásio equipado com banhos. Laodiceia era a cidade dos banqueiros e de transações comerciais. Essa cidade de Laodiceia jactava-se de ser rica e não ter necessidade alguma. Após ter sido devastada pelo terremoto no ano 60 depois de Cristo, Laodiceia
foi reconstruída sem nenhuma ajuda externa. Você sabia? Você está ouvindo a introdução da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Agora ouça Hierápolis. Por sua vez, era cidade saúde, com suas fontes termais, onde pessoas do mundo inteiro vinham buscar fontes quentes para banhos terapêuticos. Essas duas cidades, Hierápolis e Laodiceia, cresciam na mesma proporção em que Colossos recuava em sua importância. Colossos ficou apagada pela importância das cidades vizinhas, Laodiceia e Hierápolis. Tanto Laodiceia quanto Hierápolis ergueram-se das cinzas após o avassalador terremoto do ano de 60 depois de Cristo, porém, Colossos não se recuperou. Ainda hoje é possível ver os sinais da riqueza de Laodiceia e Hierápolis através das ruínas de seus grandes monumentos, mas não existe nenhum vestígio da cidade de Colossos. Sua glória ficou enterrada num passado distante. Colossos era a cidade menos importante da Ásia Menor. Em quarto lugar, Colossos era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. A região frígia do vale do rio Lico foi densamente povoada pelos judeus. Cerca de 2.000 famílias judias haviam sido deportadas da Babilônia e Mesopotâmia para essa região, por decreto de Antíoco o Grande no século IV a.C. Você sabia? Esses judeus floresceram financeiramente nessa região e cresceram em número. Nesse tempo, deviam existir cerca de 50.000 judeus naquela região. O legalismo judeu, associado à filosofia grega, foi um dos graves problemas que se infiltraram na igreja em Colossos. As sinagogas daquela região do Vale do Rio Lico tinham uma reputação de frouxidão e abertura para a especulação que vinha do mundo helenista. O judaísmo de livre pensamento associou-se às ideias especulativas das religiões de mistério e produziram uma heresia perniciosa que estava atacando a igreja em Colossos. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em quinto lugar, Colossos era um canteiro fértil para o paganismo sincrético. O cenário religioso na Frígia era eminentemente pagão. Florescia ali o culto a Cibele, a grande deusa mãe da Ásia. Todos os frígios a adoravam. A Frígia era o centro do culto a Cibele. Esse culto era originalmente um rito da natureza vinculado com costumes de fertilidade e levava alegria e êxtase excessivos. Essa deusa Cibele recebia sacrifícios oferecidos com alegria barulhenta e estática. Práticas ascéticas faziam parte dessa religião. As referências paulinas ao rigor ascético e à circuncisão podem ser uma referência aos ritos de iniciação e às práticas da mutilação
familiares desse culto a Cibele, a grande deusa da mãe da Ásia Menor. Colossos era um centro cultural, é um canteiro fértil, no qual esse sincretismo pagão facilmente floresceu. Cuidado com a idolatria e o sincretismo religioso. Fique de olho na igreja em Colossos. Os colossenses podem ter ouvido sobre o Evangelho de Cristo Jesus pela primeira vez durante o ministério do apóstolo São Paulo em Éfeso, embora os judeus frígios devam ter levado o Evangelho para lá após o Pentecostes. Vou destacar aqui agora alguns pontos sobre a igreja em Colossos. Em primeiro lugar, o fundador da igreja em Colossos. A igreja em Colossos não foi fundada pelo apóstolo São Paulo. Ele nem sequer chegou a visitar aquela igreja. Esta é a única igreja que recebeu uma carta do apóstolo São Paulo sem ter o conhecido pessoalmente. Não obstante, o plantio da igreja se fez sob a direção do apóstolo São Paulo por volta do ano 54 a 56 depois de Cristo. O apóstolo São Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Desse grande centro, o Evangelho de Cristo espalhou-se por toda a província da Ásia Menor e a palavra de Deus alcançou horizontes mais amplos do que aqueles percorridos pelo apóstolo dos gentios. O apóstolo São Paulo não foi a Colossos, mas o Evangelho glorioso de Cristo Jesus chegou até lá através de Epáfras, que fundou a igreja. Você sabia? Há consenso entre os estudiosos de que Epáfras foi o fundador e o pastor da igreja em Colossos. Ele, Epáfras, era natural da cidade, servo de Cristo Jesus e companheiro de prisão do apóstolo São Paulo. Epáfras era igualmente obreiro dedicado nas outras congregações do vale do rio Lico. Talvez Epáfras se tenha convertido ao cristianismo em Éfeso por meio do apóstolo São Paulo. Quero chamar a sua atenção. Paulo o chama de amado conservo. As igrejas das cidades vizinhas de Colossos, a saber, Laodiceia e Hierápolis, provavelmente foram fundadas e pastoreadas por Epáfras. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quero que se lembre disso. Quando o apóstolo São Paulo estava na prisão em Roma, Epáfras levou notícias ao apóstolo acerca do amor da igreja em Colossos, dando-lhe um relatório sobre o excelente estado da igreja. Depois, Epáfras avisou o apóstolo São Paulo a respeito das graves ameaças à igreja por meio das heresias que haviam penetrado no grupo de cristãos em Colossos. Em segundo lugar, os amigos do apóstolo São Paulo na igreja em Colossos. Paulo não foi à cidade de Colossos, mas tinha grande influência sobre a igreja em Colossos. Havia naquela igreja algumas pessoas estratégias que mantinham profunda ligação com o apóstolo São Paulo. Quer saber que pessoas eram estas? Primeiro,
Filemon. Este era um homem rico, filho na fé do apóstolo São Paulo, em cuja casa se reunia a igreja. Os teólogos defendem a tese de que Filemon era casado com Ápia, era pai de Arquipo. Nesse tempo, Arquipo era o pastor da igreja. A família de Filemon era piedosa e comprometida com a causa de Cristo Jesus. A casa de Filemon era um santuário no qual os cristãos se reuniam para adorar ao Deus verdadeiro, Cristo Jesus. Havia naquela igreja em Colossos algumas pessoas estratégicas que mantinham profunda ligação com o apóstolo São Paulo. Quer saber o segundo? Onésimo. Este era um escravo de Filemon que fugiu para Roma e lá foi preso. Onésimo, na cadeia, encontrou o apóstolo São Paulo, que o levou a Cristo Jesus. Onésimo tornou-se um filho amado e cooperador do apóstolo São Paulo. Paulo o devolveu a Filemon, recomendando a este que o recebeste não mais como escravo, mas como irmão amado e um novo membro da igreja. Quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, a vitalidade espiritual da igreja em Colossos. Quando o apóstolo São Paulo enviou esta epístola à igreja em Colossos, a cidade de Colossos já não era um grande centro urbano. Suas glórias tinham ficado no passado. Colossos era uma cidade pequena, pobre e sem relevância no contexto econômico. Quero que você se lembre disso. O apóstolo São Paulo, como missionário estrategista, concentrava-se nos grandes centros, mas jamais se esquecia das regiões menores. O Evangelho de Cristo precisa ser levado aos grandes centros urbanos e ainda mais às pequenas cidades, vilas e regiões rurais. Aquela igreja em Colossos, mesmo não tendo sido plantada pelo apóstolo São Paulo, mesmo situada numa cidade pequena e pobre, possuía uma fé robusta, um amor profundo e uma esperança viva. Pense mentalmente. A grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo, na quantidade de seus membros, nem mesmo na robustez do seu orçamento financeiro, mas no seu profundo compromisso com Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, a igreja em Colossos estava sendo ameaçada pela chamada heresia de Colossos. A igreja em Colossos era formada, na sua maioria, de pessoas egressas do paganismo. Faziam parte dessa igreja em Colossos aqueles que procediam do judaísmo. Dessa mistura surgiu uma heresia, que ficou conhecida na história como a heresia de Colossos. Descobrir a natureza dessa heresia é um dos grandes problemas na investigação do Novo Testamento. A igreja em Colossos, na Ásia Menor, estava sendo exposta a um falso ensino que o apóstolo São Paulo considerava uma negação do Evangelho de Cristo Jesus que Epáfras lhes trouxera. Esta epístola aos Colossenses é uma resposta vigorosa do apóstolo São Paulo.
diante da notícia do ensino estranho que estava sendo inculcado na igreja em Colossos. Esta é uma epístola eminentemente apologética. Quero que se lembre disso. A heresia em Colossos era um sincretismo judaico-gnóstico. Essa heresia era uma mistura ou apanhado de elementos judaicos e gnósticos. Tal heresia era uma espécie de mistura do legalismo judaico com o gnosticismo, uma filosofia pagã. O sistema filosófico do gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé em Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Esse conhecimento era esotérico e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos mistérios do sistema gnóstico. Os gnósticos se viam como conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles, os gnósticos, se consideravam uma espécie de aristocracia espiritual, que por meio do conhecimento esotérico alcançavam a perfeição. Os gnósticos vangloriavam-se de possuir uma sabedoria muito mais profunda do que aquela revelada nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, uma sabedoria que era propriedade de alguns favorecidos. O ponto nefrálgico da heresia gnóstica é que eles pensavam que a matéria em si fosse essencialmente má, razão pela qual Deus, sendo santo, não poderia criar o universo. Os anjos, diziam eles, eram os criadores da matéria. Um Deus puro não tinha comunicação direta com o homem pecador, mas se comunicava com ele por meio de uma cadeia de anjos intermediários que formavam quase uma escada da terra ao céu. Os gnósticos diziam que é impossível que aquele que é essencialmente santo possa ter comunhão com aquele que é essencialmente má. Aqui agora, tome bastante cuidado com o gnosticismo, as falsas doutrinas. Ela vai te levar ao inferno. Fique atento. A heresia em Colossos tinha elementos da astrologia. A palavra rudimentos, em Colossenses 2,8, é um termo grego estoikeia, que significa ensinos elementares, bem como espíritos elementares, especialmente os espíritos dos astros e planetas. Eu continuo pensando, o mundo antigo estava dominado pelo pensamento da influência dos astros sobre os homens. Eles acreditavam que os homens estavam sob o poder, a influência desses astros. Na filosofia helenista, os anjos ou seres celestiais estavam estreitamente associados às estrelas ou às forças demoníacas e irracionais que controlam a vida humana na Terra. Tome cuidado com a astrologia. É nesse contexto que o apóstolo São Paulo fala do culto aos anjos como parte de um aparato da veneração prestada a esses poderes astrais. Havia a necessidade de aplacar tais espíritos e vencê-los ao procurar
a proteção de uma divindade mais forte. A astrologia oferecia aos homens um conhecimento secreto que os livraria de sua escravidão a esses espíritos elementares do mundo. Eles assim ensinavam a necessidade de algo mais além de Cristo. Essa heresia atacava a suficiência plena e a supremacia única do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome bastante cuidado com a astrologia. Os erros que se espalhavam entre os cristãos da igreja em Colossos estava o particularmente supersticioso culto aos anjos, pelos quais os adeptos esperavam alcançar uma ciência mais profunda em uma perfeição mais alta que aquelas prometidas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Esses erros que se espalhavam entre os cristãos na igreja aos Colossenses se diziam que eles entravam em contato com os espíritos celestes por meio de visões e se dispunham para isso por meio de certos ritos de penitências corporais, jejuns e abstinências. Paulo, o apóstolo, escreve esta epístola à igreja aos Colossenses para repelir todas as sugestões no sentido de que esses anjos seriam dignos de reverência porque, como forças demoníacas, foram derrotados e neutralizados por Cristo Jesus. Vou repetir, Paulo, o apóstolo, escreve a epístola aos Colossenses para repelir todas as sugestões no sentido de que esses anjos seriam dignos de referência porque, como forças demoníacas, foram derrotados e neutralizados por Cristo Jesus na cruz. A heresia de Colossos tinha viés filosófico. A heresia de Colossos tinha viés filosófico. A heresia de Colossos estava infiltrada pelo legalismo. A heresia de Colossos estava infiltrada pelo ascetismo, pelo antinomismo, ainda mais sendo infiltrada pelo culto aos anjos. Tome bastante cuidado. O gnosticismo se definia como filosofia. Dizia-se que o cristão estaria cada vez mais perto da perfeição pelo cumprimento de preceitos ascéticos, pela obtenção de visões e intuições divinas, pela audição de vozes interiores. O gnosticismo não pretendia de forma alguma romper com Cristo Jesus. Ele tentava unir a filosofia pagã com a fé cristã para oferecer uma santidade superior através de um conhecimento superior. Tome bastante cuidado com o secretismo religioso. O gnosticismo era uma semente híbrida, uma mistura perigosa, uma heresia mortal. Eles negavam a suficiência de Cristo Jesus. Para o gnosticismo, a morte de Cristo deveria ser complementada com algo mais. Esses falsos mestres gnósticos declaram não estar negando a fé cristã, mas sim elevando o seu nível. Tome bastante cuidado. Você está ouvindo a introdução da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. A heresia do gnosticismo foi tão devastadora que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combatê-la. Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 1ª, 2ª
e 3 João e Judas. Quero que se lembre disso. Paulo, o apóstolo, refuta essa heresia, afirmando que Jesus é o Criador do mundo visível e invisível, inclusive dos anjos, sem perder sua santidade. Ele, Cristo Jesus, se encarnou, e nele Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele, Cristo, é o sustentador do universo e o redentor da humanidade. De maneira magistral, o apóstolo São Paulo refuta a heresia de Colossos e reafirma a preeminência de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o primeiro na natureza, na igreja, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Ele, Cristo Jesus, é o único mediador, salvador e fonte de vida. Paulo, o apóstolo, ensina que aquele que crê em Cristo Jesus e vive nele não precisa de sabedoria humana nem de filosofia falaciosa. Em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo, o apóstolo, afirma peremptoriamente que todos os poderes cósmicos dependem do Cristo pré-existente que enche totalmente o universo e não deixa lugar para agentes concorrentes, visto terem sido derrotados por ele e serem subservientes a ele. Somente Cristo dá significado ao universo. Nele, Cristo, tudo subsiste, portanto, somente ele, Cristo, dá relevância e propósito à vida. Fique de olho na epístola à igreja em Colossos. Vou destacar ainda mais alguns pontos. É, em primeiro lugar, o remetente da epístola. A maioria dos eruditos aceita a autoria paulina desta epístola. A autoridade extrema e ampla é satisfatória. Os testemunhos externos são unânimes a favor da origem divina, paulina. Ditos testemunhos remontam até Justino, o Mártir, Policarpo e Inácio. Depois de passar 3 anos em Éfeso, o apóstolo São Paulo foi preso em Jerusalém e ficou mais 2 anos detido em Cesareia. De lá, navegou para Roma, onde ficou preso numa casa alugada sob custódia do imperador Nero. Dessa primeira prisão em Roma, Paulo escreveu várias cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nesse tempo, Aristarco, Onésimo e o evangelista Marcos estavam presos com Paulo. Em Roma, encontravam-se, nessa ocasião, Lucas, um médico amado. Tíquico estava com o apóstolo São Paulo na prisão, era seu amanuense. Foi nesse tempo que Paulo recebeu a visita de Epáfras, o evangelista, e fundou as 3 igrejas do vale do rio Lico, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, relatando a Paulo a firmeza da igreja e, ao mesmo tempo, o surgimento da heresia judaico-gnóstica que ameaçava a saúde mental, emocional e espiritual da igreja em Colossos. Como se sente agora? Você sente que está debaixo da doutrina correta? Da doutrina de Cristo Jesus, dos apóstolos? Quer agora se livrar de toda heresia, de toda falsa doutrina? Cristo Jesus
é a única esperança para a sua vida. Cristo Jesus é o único caminho para a sua vida. Cristo Jesus é o único que pode salvar sua alma. Se sente pronto para obedecer a Bíblia, se sente pronto para amar a Bíblia, se sente pronto para guardar a Bíblia em sua mente e coração, se sente pronto para entregar sua alma para Cristo, no momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Fica com Cristo, fica com a palavra de Cristo, fica na doutrina de Cristo, fica na palavra, na doutrina, fica com Cristo. Ele é a única esperança de salvação de sua alma.